ação, né? Chamamos, quem praticou a ação nós chamamos de sujeito. Tá? O que foi que ele fez? Praticou a ação. Ele praticou a ação. Que ação foi essa que ele praticou? Foi de passar o filme. Passou um filme bem legal. Mas aqui diz também, mas também passou a lição de casa. Ó. Passou a lição de casa. Neste passou aqui, ó. Quem passou? Lógico, foi a professora. Devemos levar manchetes de jornal e nelas assinalar sujeito e predicado. Quando fala esse verbo devemos, se perguntar para vocês quem devemos, qual é a pessoa que acompanha esse verbo devemos? Logo nós teremos o quê? Nós. Só que o nós não apareceu aqui na frase, certo? Então, nós devemos levar manchetes de jornais e nelas assinalar sujeito e predicado. Então, como vocês podem observar, que sujeito? O que é o sujeito? É todo aquele que pratica a ação, certo? E quando se apresenta o sujeito, como por exemplo, se eu digo assim, ó, os alunos. O que tem os alunos, professores? O que tem os alunos? Estudam a lição. Então, veja bem, os alunos é o quê? Sujeito. A ação, aquilo que eles fizeram, o que foi? Estudar a lição. Como é que nós chamamos essa ação praticada pelos alunos? Chamamos de predicado. Então, predicado é aquilo que se declara algo do sujeito, aquilo que o sujeito praticou. Chamamos de predicado, tá? E quando apresentamos o predicado, como nesse caso aqui, devemos levar manchetes de jornais, apresentamos o predicado. O sujeito não apareceu, mas sabemos que a pessoa de devemos é nós. Então, nesse caso aí, o nós, ele está como sujeito oculto. É onde eu quero chegar aqui para vocês com este assunto, ó. Tipos de sujeito, tá? Quais os tipos de sujeito? Simples, composto, indeterminado, oculto ou desinencial, oração sem sujeito ou inexistente. Aí vocês poderão dizer, ah, professora, isso aí é difícil, como é que eu vou entender isso aí? Veja, quando se fala sujeito simples, né? É o primeiro tipo de sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples apresenta um núcleo. Esse núcleo ele pode vir no singular ou plural, como no caso aqui, ó, dos alunos. Os alunos estudam a lição, tá? Então, todo sujeito, quando ele apresenta um núcleo, nós chamamos de sujeito simples. Então, todo sujeito sim, todo tipo de sujeito tem que ter o núcleo. O que é o núcleo? É a parte principal que forma o sujeito. Quando eu digo os alunos, quem é aí a parte principal que forma o sujeito? Alunos.
Aqui é o núcleo, tá? O is aqui, ele é o artigo definido, certo? Que representa o adjunta nominal de aluno, ou seja, companheiro da palavra aluno. Então, os alunos, tá? Então, tanto ele faz no singular como plural, é sujeito sim. Sujeito composto. Sujeito composto é quando apresenta mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos. Aí ele é o sujeito composto. Como por exemplo, se eu digo assim, ó, alunos e professores fizeram um projeto na escola. Se eu perguntar para vocês, quem foi que fez o projeto na escola? Quem fizeram o projeto na escola? Logo vem a resposta: alunos e professores. Então veja que aqui nós temos 2 núcleos. Então, quando temos 2 núcleos, nós dizemos que o sujeito é composto, tá? Veja que quando apresenta sujeito composto, o verbo obrigatoriamente ele vai para o plural. Se eu apresentasse só um sujeito, o professor, os professores, o professor ou o aluno, aí eu diria assim, o aluno fez um projeto na escola, ou o professor fez um projeto na escola. Mas se eu apresentar só um núcleo, no plural, no caso, os alunos, o verbo também irá para o plural, porque esse sujeito está no plural. Então, quando apresentar os 2 núcleos, sujeito composto. Ok? Aqui, ó. O sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Então, o sujeito indeterminado, sabemos que, embora exista na oração, não sabemos quem praticou. Como, por exemplo, se eu disser assim, riscaram as carteiras. Quando eu digo riscaram as carteiras, será que eu estou indicando quem riscou as carteiras? Não. Não estou dizendo apresentando quem riscou as carteiras. Sabemos que as carteiras foram riscadas, mas não se sabe quem. Outro exemplo, se eu disser quebraram a vitrina da escola. Quebraram a vitrina. Eu estou indicando quem quebrou a vitrina? Não se sabe quem quebrou a vitrina. Então, sujeito indeterminado. Então, no sujeito indeterminado, nós apresentamos eles de 2 tipos. O sujeito indeterminado. Tá? Apresentamos com o verbo aqui, ó. Na terceira pessoa do plural. Essa luz está danada para apagar. Riscaram as carteiras. Olha, veja que o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, nós apresentamos de 2 maneiras esse sujeito indeterminado. Ou o verbo fica na terceira pessoa do plural, ou irá ficar na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. No caso, vive-se bem
digo assim, riscar o verbo está na terceira pessoa do plural. Que terceira pessoa do plural é essa, professor? Eles ou elas. Então, esse é a pessoa do verbo na terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Eles riscaram as carteiras. Elas riscaram as carteiras. Tá? E já o vive aqui, ó. O vive é a terceira pessoa do singular. Ele ou ela, acompanhado do pronome se. Então, quando isso acontece, olha, quando você vê a frase com o verbo na terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se, logo nós teremos o quê? Sujeito indeterminado, porque não sabemos quem praticou a ação. Tá ok? Se eu dissesse, digamos, você passa pela rua e você vê uma placa, diz assim, vende-se esta casa. Será que está citando quem quer vender a casa? Não. Então, se a gente está interessado em comprar uma casa, vai saber, olha, quem é que quer vender essa casa? Mas não cita quem é. Então, o sujeito é indeterminado. Tá ok? Nessas duas maneiras. Se eu disser assim, ó, assassinaram mais um líder rural. Veja que nessa palavra assassinaram, o verbo ele está na terceira pessoa do plural. Assassinaram. Então, não se sabe quem assassinou. Não se sabe quem praticou aquela ação. Só sabe que a ação foi praticada. Por isso que dá-se o nome de sujeito indeterminado. Agora o sujeito oculto. Ó, sujeito oculto ou desinencial. Professor, como é que eu vou saber? Quando é que o sujeito é oculto ou desinencial? Como você disse lá naquele fragmento, né? Devemos, quem devemos? Nós. Então, quando esse verbo, olha, quando esse verbo pedir, ó, quando o verbo pedir como pessoa, eu, nós ou vós, aí eu, nós ou vós, aí esse sujeito é oculto, o desinencial. Como por exemplo, olha, se eu disser assim, ó, perdi minha carteira. Quando se fala perdi minha carteira, veja que o sujeito aqui não apareceu. Mas olha, se você observar aqui o verbo, tá? Perguntar o verbo. Quem é a pessoa? Quem perdi? Quem perdi? Logo que o verbo vai dizer assim, eu. Então, quando o verbo ele pedir eu, ó, é a primeira pessoa do plural ou do singular. Primeira pessoa do plural, aí logo o sujeito ele é oculto ou desinencial.
fomos ao teatro. Perguntar, fomos ao teatro. Aí perguntar, quem fomos ao teatro? Quem fomos? Lógico que o verbo vai pedir nós. Nós fomos ao teatro. Veja, mas o nós não apareceu. Por isso que ele é um sujeito oculto, tá? Por favor, analise. Ó, não confunda a terceira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural com a primeira pessoa do plural e a primeira pessoa do singular. Não confunda. Aí nós teremos o que? Sujeito oculto. Ok? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando você fala oração sem sujeito ou sujeito inexistente, não há sujeito de maneira nenhuma na oração, tá? Então, esta oração vai indicar apenas fato, acontecimento. Por exemplo, se eu digo, olha, vocês não sabem, aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente ali na linha de ferro. Aconteceu. Ou houve um acidente. Veja que eu não estou indicando quem acidentou, só estou dizendo houve. Então, estou apenas indicando um fato que aconteceu, tá? Então, aí dá-se o nome de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E então, aí vocês poderão dizer, ah, professora, como é que eu vou saber distinguir quando a oração é sem sujeito? Ou seja, quando a oração é sem sujeito ou inexistente. Então, olha, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ela é formada pelos verbos impessoais. Então, o que é verbos impessoais que eu não sei? É o verbo que não tem a pessoa, não tem o eu, não tem o tu, não tem o ele, não tem o nós, não tem o vós e nem tem o ele. Isso aqui é a pessoa, porque as pessoas do verbo. Então, o verbo impessoal não existe a pessoa. Ah, como é que eu vou saber? Em primeiro lugar, o verbo impessoal é quando apresenta o verbo existir, ou seja, desculpe aí, o verbo haver no sentido de existir. Exemplo, se eu digo assim, olha, há crianças abandonadas. Quando eu digo assim, olha, há do verbo haver, entenda bem, ó, há do verbo haver, no sentido de existir. É como se eu dissesse assim, ó, existem crianças abandonadas. Houve um projeto na escola.
Esse houve aqui é o verbo haver no sentido de acontecer. Esse verbo haver pode ser no sentido de existir ou acontecer. Quando eu digo houve um projeto na escola, é como se eu dissesse assim, aconteceu um projeto na escola, entendi? Então, quando isso ocorre, né? Quando aparece o verbo haver no sentido de existir ou de acontecer, então nós temos a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, a esse verbo não poderá ir para o plural, tá? Não, o verbo existir no sentido de acontecer, o verbo haver no sentido de acontecer ou existir, ou seja, o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, ele fica no singular. Agora, existir vai para o plural porque é o sentido do verbo de haver. Tá? Então, outro verbo, né, que nós poderemos conhecer quanto sujeito inexistente, o verbo fazer, tá? O verbo fazer, ser e estar. No sentido de tempo. Não é verbo fazer no sentido de ação, é verbo fazer no sentido de tempo. Como, por exemplo, você disse, olha, faz 3 meses que eles viajaram. Faz 3 meses que não chove no Nordeste. Então, quando indicar o verbo fazer no sentido de tempo, nós temos oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ou o verbo ser no sentido de pode ser de tempo, tá? Esse tempo pode ser data, pode ser tempo meteorológico. Se eu disser assim, olha, já é tarde, vamos embora. É cedo, são 3 horas, são 15 horas, tá no sentido de tempo meteorológico. E o estar também, no sentido de tempo. Está chovendo, está trovejando, está relampeando, está tarde, vamos embora. Então, quando se refere a tempo, oração sem sujeito. E todo verbo que indicar fenômeno da natureza. Tá? São verbos impessoais porque não podemos conjugar. Como, por exemplo, no verbo chover. Será que eu posso conjugar o verbo chover? Eu chovo, tu chove, ele chove, nós chovemos? Não. Porque o verbo é da natureza. Então, verbos que indicar fenômeno da natureza são verbos impessoais. Não poderá ser conjugado. Ok? Então, é isso. Então, recapitulando, né? Então, vocês sabem, sujeito simples, quando aparece um núcleo. Pode ser no singular ou no plural. Como, por exemplo, ensina os alunos. Quem ensina os alunos? O professor. Estudam a lição. Quem estuda a lição? Os alunos. Se eu disser assim, transforme o sujeito simples em sujeito composto. Os alunos fizeram um passeio. Como devemos transformar em sujeito composto? Os alunos e professores fizeram um passeio. Aí transformei em sujeito composto. Sujeito oculto, você já sabe, é quando a pessoa do verbo não aparece, mas ele pede como pessoa sempre o eu. Ele pede como pessoa eu ou nós.
Como, por exemplo, fiz uma ótima viagem. Quem fiz? Eu. Vi uma linda passagem. Quem vi? Eu. Fomos ao teatro. Quem fomos? Nós. Então, sempre que quando o verbo pede eu ou nós, aí o sujeito é oculto. Indeterminado você já sabe, é quando não se sabe quem praticou a ação. O verbo sempre vem na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular acompanhado do pronome si. Ok? Vive-se bem nesse lugar, vende-se um automóvel, vende-se esse imóvel. Então, sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente ou oração sem sujeito é quando sempre ele aparece esses verbos impessoais, verbos que não poderão ser conjugados. O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, o verbo fazer, ser e estar no sentido de tempo, e verbo que indicar fenômeno da natureza. Ok? Amanhã prosseguiremos esse assunto e trarei uma atividade para vocês, certo? Ou seja, enviarei, tá, para escola imprimir, para vocês pegarem na escola para responder atividades sobre esta aula. Então, amanhã nós continuaremos. E que tenham uma boa noite. Beijo a todos. Até a próxima aula.